Tudo bem, pessoal? Continuando então aí, galerinha, a coação no curso do processo previsto lá no 344 do Código Penal, tá? Então, o que diz o artigo pra gente? Fala aqui: usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo ou em juízo arbitral. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Então, aqui a violência ela é física ou moral, tá? O tipo subjetivo é o dolo com fim específico de ter o favorecimento e a consumação ocorre com a realização da violência ou grave ameaça, não sendo necessário que o agente consiga o favorecimento ou que a vítima se sinta intimidada, tá? Então, a gente não tem a hipótese aí, né? Também é crime formal, não é crime material. Então, ainda que a pessoa não consiga aquele favorecimento almejado, caracteriza o crime, tá? A conduta, gente, pune-se aquele que usar, empregar violência, coação física em sentido amplo ou grave ameaça, séria intimidação justa ou injusta, revestida de potencialidade intimidatória contra a autoridade. A autoridade aqui é delegado, juiz, promotor, tá? Parte, vítima, réu ou corréu ou testemunha, tá? Ou qualquer pessoa que funcione ou é chamado a intervir. Então, pode ser o escrivão, pode ser o perito, o tradutor, o intérprete, a testemunha, o jurado. Aqui é a coação de testemunha, né? É você coagir ela, ameaçar ela para ela não depor a seu desfavor, tá? Em processo judicial, civil ou penal, policial, inquérito ou administrativo, pode ser inquérito civil ou sindicância, tá? Ou juízo arbitral, com fim de satisfazer o interesse próprio ou alheio, tá? Então, gente, é o tipo penal aí que prevê quando você quer influenciar no processo e ameaça a testemunha, tá? Aqui, gente, essa é uma das hipóteses em que, sendo verificado esse crime, prevê aí a decretação da prisão preventiva desse acusado, tá? Esse é um dos requisitos aí, o curso do processo, né? A investigação, para investigar, para que não haja obstrução de justiça, é um dos requisitos do 312, da prisão preventiva. Então, verificando-se que houve qualquer tipo de obstrução aí no curso do processo, né? Coação, obstrução é outro, né? Outro tipo. Então, vai ser provavelmente decretada a prisão preventiva. E essa pessoa também vai responder pelo tipo penal do 344, tá? Então, fraude processual lá no 347. Antes de fraude, vamos falar do 345, que é algo bem comum às vezes de acontecer e as pessoas não têm noção que é crime, tá? Então, exercício arbitrário das próprias razões, tá? Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei permite. Então, exercício arbitrário das próprias razões é assim. Um exemplo, alguém te roubou, tá? E daí você descobre aonde que está o teu objeto, o seu bem, né, que foi furtado, roubado. Você cata um porrete, um taco de beisebol e vai na casa do ladrão, quebra tudo e pega o que é teu, tá? Isso é exercício arbitrário das próprias razões. Por quê, gente? Porque a gente tem uma estrutura jurídica, policial, né, de polícia administrativa instalada no nosso país, tá? A gente tem um Estado democrático de direito. Então, tudo que vai ser feito e tudo que precisa ser feito precisa respeitar, né, os ditames legais, né, o que a lei ali possibilita que a gente faça, tá? Então, quem pode ir recuperar os bens que foram furtados? A polícia, tá? A polícia aí no curso da investigação com um mandado de busca e apreensão na residência daquela pessoa, tá? Até mesmo a polícia, mesmo sabendo aonde o bem está, não pode entrar na casa da pessoa, ainda que saiba que ela foi o autor do delito, né? E saiba onde o bem está e recuperar aquele bem
automaticamente. Não é assim que funciona, gente. Não pode, tá? Então tem que ter aí um mandado de busca, tá? E apreensão para recuperação desses objetos, tá? Você fazer isso por conta própria é sim exercício arbitrário das próprias razões, tá? Então tem que tomar muito cuidado aí, beleza? Então, esse é o 345. O 346, ele vai falar pra gente sobre subtração, supressão ou danificação de coisa própria no legítimo poder de terceiro. Então, tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria que se acha em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção. Vamos supor assim, você tem algo que é seu, tá? E existe alguém que está como depositário fiel daquele bem. Você, e você pleiteia aí uma indenização, uma reparação por um distrato ou por um dano, né? Alguma coisa nesse nível, né? O bem se deteriorou por algum motivo e você pede a reparação. Só que esse bem não está sob o seu poder mais, ele está lá com o depositário fiel que o juiz, tá? Pode ser o juiz do cível, nomeou, tá? Você visando vantagem para você, vai lá e danifica mais o bem, né? Para que o valor da indenização ou que aquele contrato seja totalmente rescindido e você receba a tua verba, né? O valor que você pagou integralmente, né? Sem que aquele vendedor tenha que pagar aí parcialmente, né? Uma das hipóteses que o Código Civil prevê. Você vai e deteriora esse bem, né? Você incorre nas penalidades do 346, a pena de detenção de 6 meses a 2 anos, tá? Porque você pratica um crime, tá bom? Então, há essa possibilidade também, tá? No 347, então, a gente vai falar sobre fraude processual. Gente, a fraude processual, ela só ocorre a partir do momento em que está instalado um processo, em que ele existe, em que a coisa se tornou litigiosa, tá? Alguma coisa, um contrato, pode ser um objeto, uma discussão de uma área, de um terreno, de uma casa, tá? Aquela coisa se torna litigiosa. Então, o 347 fala pra gente assim: inovar artificiosamente na pendência de processo civil ou administrativo o estado de lugar, de coisa ou de pessoa com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito, tá? A pena é de detenção de 3 meses a 2 anos e multa, tá? E o parágrafo único fala: se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciada, as penas aplicam-se em dobro, tá? Porque você aí visa uma violação ainda maior, tá? O STF entende que a modificação dolosa de mídia digital se enquadra perfeitamente no conceito de coisa, de modo que perfaz o tipo penal do artigo 347. Então, você grava aí uma conversa entre você e o seu ex-cônjuge, onde vocês discutem guarda, alimentos, ou você artificiosamente adultera uma mídia, uma conversa, uma gravação para fazer surgir aí um descumprimento de medida protetiva, tá? Um exemplo, isso é sim fraude processual, tá, gente? Então, assim, tem que tomar muito cuidado e as pessoas às vezes não têm noção que isso pode acontecer, tá? 348 vai falar de favorecimento pessoal. O artigo fala assim: auxiliar a subtrair-se a ação de autoridade pública autor de crime, o que é cominada a pena de reclusão. Detenção de 1 a 6 meses, e se o crime não é cominado pena de reclusão, a detenção de 15 dias a 3 meses e multa. E se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento de pena, tá? Então, essa aqui é a hipótese do bandido que está em fuga o familiar ajuda a esconder para não encontrar, tá? O familiar não vai responder, porque aqui entende-se que não há outra conduta exigível desse familiar, desse pai, dessa mãe, desse irmão, desse cônjuge, a não ser auxiliar o seu ente, né? O seu ente familiar, tá? Agora, se um terceiro fizer isso, aí vai responder pelas penalidades desse artigo aqui, tá?
O professor Guilherme Nucci, ele fala assim: configura-se o favorecimento pessoal ainda que o autor do crime não tenha sido condenado. Todavia, para aquele autor, faz-se necessário aguardar o deslindo do processo anterior para o reconhecimento da prática do tipo do 348, de quem comete, né, o favorecimento. Pois se houve absolvição, este crime deixa de existir, fica típico, porque afinal de contas a pessoa que você favoreceu não cometeu crime nenhum, né? Então não teria aí nenhuma tipicidade. Ele afirma ainda que não configura favorecimento pessoal a hipótese de um morador impedir a entrada da polícia durante a noite em seu domicílio, ainda que seja para capturar o fugitivo. Isso porque, no caso, constitui-se exercício regular de um direito constitucional assegurado. Qual o direito constitucional, gente? Da inviolabilidade da residência, né? A casa é o asilo inviolável do cidadão, não podendo nela adentrar, somente podendo nela adentrar em caso de flagrante delito, desastre ou perigo, tá? Então, essa é a redação do nosso artigo 5º aí, tá? E pode você, sim, se a polícia não tiver um mandado, barrar a entrada da polícia. E se for à noite, eles vão ter que esperar até amanhecer o dia, né? Até a luz do dia aparecer para poder cumprir esse mandato, tá? Favorecimento real, previsto lá no 349. Vai falar aqui, prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria e de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime, pena, detenção de 1 a 6 meses e multa, tá? 349A, ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal em estabelecimento prisional, pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Gente, isso daqui muito comum entre mulheres que são companheiras de homens que estão presos, né? Tentam aí entrar com os celulares no presídio. Esse é o tipo penal previsto do 349A, favorecimento real, tá? E o 349 caput, sem, né, o acréscimo da lei de 2009, vai falar você que auxilia aí a esconder o produto do crime, comum, super comum, né? Para não ser localizado pela polícia, dinheiro, bens, objetos, tá? Carro furtado, tá? O sujeito pode ser qualquer pessoa, exceto o coautor, né? Porque daí você não tá exercendo o favorecimento real, né? Você tá efetivamente escondendo a res furtiva, né? Ou o que vocês roubaram, né? Então não tem como se aplicar ao coautor ou ao partícipe, tá? E no caso do favorecimento real, é um crime contra a administração da justiça e não um crime patrimonial, tá bom? Então, é um crime contra a administração da justiça, por quê? Porque você impossibilita que as polícias aí na investigação, no curso da investigação, consigam restaurar o status quo anterior daquela vítima, né? Não consigam aí realizar a pacificação social, devolver ao lesado os seus bens, tá? No caso do artigo 349A, o tipo objetivo aplica-se ao particular, não ao funcionário público, e elude as condutas de ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada clandestina de aparelho telefônico de comunicação móvel similar sem autorização legal dentro dos muros das prisões. Incriminam-se ainda os atos que impliquem no ingresso indevido de aparelho de comunicação dentro da cadeia, direcionados para a consecução de um fim, qual seja que o aparelho de comunicação chegue nas mãos de um dos detentos, tá? 357, exploração de prestígio. Gente, é um pouquinho diferente de tráfico de influência, tá? O 357, ele vai falar que solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade a pretexto de influir em juízo, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. E as penas aumentam-se de 1/3 se o agente alega ou insinua que o dinheiro ou utilidade também se destina a qualquer das pessoas referidas neste artigo, tá? Cuidado para não confundir com tráfico de influência, por favor, que é influir funcionário público no exercício de sua função. A exploração de prestígio é receber ou solicitar dinheiro ou outra utilidade a pretexto de influir juiz, jurado,
funcionário da justiça, perito, intérprete. O rol é taxativo, tá, gente? É a pretexto de influir e não influenciar, tá? Porque no tráfico de influência você efetivamente influencia. Aqui você pede dinheiro ou solicita a pretexto de. Então você ainda não influenciou. A partir do momento em que você efetivamente influenciar, aí você vai estar cometendo tráfico de influência, tá? Muda o tipo penal. Aqui é o tipo, é a conduta anterior, tá? Ou é a conduta aí de quem está se preparando, né, para cometer o tráfico de influência, tá? Cuidado, que são situações diferentes, beleza? Deixa eu ver se ainda temos mais algum tipo penal para tratar aqui. Não. 350, gente. O 350 vai falar pra gente do exercício arbitrário ou abuso de poder. Fala que ordenar ou executar medida privativa de liberdade sem as formalidades legais ou com abuso de poder. Aqui, gente, tem que tomar cuidado, tá? Porque o 350, embora ainda esteja em voga no Código Penal, hoje a gente tem a lei de abuso de autoridade, tá? Então, geralmente, vai tipificar o abuso de autoridade e não o exercício arbitrário ou abuso de poder, tá? Então, entende-se que esse artigo, embora ele não tenha desaparecido do Código Penal, assim como outros que a gente viu, né? O que você vai aplicar vai ser a legislação especial, sempre, né? Lex generalis, lex specialis, derogatio lex generalis, né? Tá? Então, arrebatamento de preso, gente, né? 353 lá, arrebatar preso a fim de maltratá-lo do poder de quem o tenha sob custódia ou pena, tá? Também é um crime contra a administração da justiça, tá? E é o prestígio da justiça que se tem em vista, é a segurança de sua finalidade que se resguarda e tutela, impedindo a intervenção apaixonada e violenta que lhe posterga os ditames serenos e as decisões imparciais, tá? Então, o sujeito do delito aqui é um crime comum, ele pode ser praticado por qualquer pessoa, inclusive, na verdade, principalmente aí, gente, o funcionário público, né, que tá lá no exercício da guarda desse preso, da vigilância desse preso, tá? O sujeito passivo imediato é o Estado e o sujeito passivo mediato aqui vai ser o próprio preso, tá? A conduta prevê o tipo apenas uma conduta, consubstanciada no núcleo arrebatar a fim de maltratá-lo. É o tal do linchamento, né, gente? É o tal de você pegar o preso num presídio e efetivamente maltratar. Além de tortura, né, gente? Dependendo da situação, configura até mais do que só o arrebatamento de preso, configuraria até a tortura, né? Teve o caso do rapaz que entrou na nossa residência faz uns 3 anos, isso, e eu fui numa viatura da polícia e ele foi em outra, né, claro. As duas viaturas não era camburão, né, então não tinha a gaiola atrás e ele foi no banco de trás. E ele foi na outra viatura. Quando ele desceu da viatura, ele desceu vomitando. Então, veja, os policiais agrediram ele, né, gente... Não deu 3 quilômetros, né, a distância da delegacia central e da minha residência ali. Então, os policiais militares que fizeram esse deslocamento agrediram ele. Na época, eu comuniquei isso para o delegado. Acho que o delegado deve ter dado uma chamada de atenção neles, né? Ou não sei o que fez, não faço ideia. Mas eu comentei isso com o delegado, né? Até mesmo porque quando ele entrou na nossa residência... Ele não fez nada pra gente, sabe? Foi mais o susto. Ele entrou, pegou o que ele queria e saiu. E eu que acabei acordando, né, com o barulho e com o latido do nosso cachorro e fui atrás dele. Mas assim, era capaz de eu ter sido mais agressiva do que ele, né? Porque afinal de contas, o furto ele é um crime totalmente desprovido de violência, né? Ele é feito na clandestinidade, na encolha ali, né? Sem que justamente se alarme, né? Se alarde quem está sendo furtado, né? Então, eu acredito que eu fui mais louca, mais agressiva do que o próprio ladrão. Então, assim, efetivamente não precisava daquilo, né? Ele não fez nada com a gente, foram só danos patrimoniais, né?
que não extrapolam a esfera aí da nossa intimidade, da nossa integridade física, moral, tá? Mas isso aconteceu, tá? Então aqui seria o arrebatamento de preso, tá? Não seria tortura, porque a tortura ela tem uma característica um pouco mais complexa, né? A tortura você precisa aí de uma degradação maior do estado moral daquela pessoa, além do estado físico, né? Motim de preso está previsto no 354 e constitui um crime também, além de infração grave, né? Você realizar motim dentro de penitenciária é infração grave previsto lá na LEP, no 300 e alguma coisa. 354 vai falar que amotinarem-se presos, perturbando a ordem ou a disciplina da prisão, pena detenção de 6 meses a 2 anos, além da pena correspondente à violência, tá? Motim. Então, motim é crime, tá? Além de infração grave, o que vai suspender aí, o que vai influenciar na progressão de regime, tá? Né? Porque para progressão de regime, né, para um regime mais benéfico, ele tem que ter bom comportamento carcerário atestado aí pelo diretor da prisão, né? Então, fez motim, já era, né? Os sujeitos do crime é um crime plurissubjetivo, assim como a rixa, né? Só podendo ser praticado por um número plural de presos, delito coletivo ou multitudinário. A mesma coisa da rixa, lembra, gente? A rixa ela só pode ser cometida por várias pessoas, não tem como você ter uma rixa entre uma pessoa só ou duas, né? Mas qual será o número mínimo de presos que levante para configurar o delito? Para o professor Damásio de Jesus, 3 presos já é o suficiente, tá? Já o professor Mirabete, ele diz que no mínimo exige-se 4 participantes, tá? Já o professor Rogério Sanches, ele diz que não prefere atrelar uma tipificação a um número pré-fixado de participantes, tá? Sendo essencial que constitua um ajuntamento tumultuário de aprisionados, circunstância será aquilatada no caso concreto, porque às vezes apenas 2 presos conseguem fazer um motim, né? Eles conseguem incitar os outros a cometer o motim, né? Então, é um pouquinho diferente, tá? O tipo indica somente uma conduta nuclear consolidada no verbo amotinar, tá? Em outras palavras, pessoas legalmente presas levantam-se em motim, perturbando a ordem e a disciplina da prisão. É uma rebelião, é a mesma coisa, tá? Quem pratica a rebelião, incita a rebelião e faz ela, responde por motim, tá? Então aí eles vão ser julgados, eles vão ser condenados e eles vão ser, nesse caso, condenados às penas, né, de detenção de 6 meses a 2 anos, tá? Além das penas correspondentes à violência. Se eles destruírem o patrimônio público, eles vão responder ainda por dano, tá? Se eles meterem fogo, eles vão responder por incêndio. Então, só vai cumulando os crimes, tá? Em concurso formal aí, né? Mediante uma só ação, praticaram mais de um crime. Beleza? Patrocínio infiel, esse aqui é um crime voltado para os patronos, para os advogados, tá? Artigo 355.